Eu gostaria que a gente agora analisasse a direção de prova. E por que eu falo isso? Coisas no passado aconteceram dentro da Fórmula 1 e que foram tomadas algumas decisões. E agora... Decisões? Decisões. E agora, novamente, aconteceram coisas muito parecidas com o que aconteceu no passado e essas decisões não apareceram. Então a gente começa com um vídeo do Max 2017. Contra quem? Kimi Raikkonen, de Ferrari no Grande Prêmio do Texas, Kalinka. Vamos ver essa imagem? Vamos lá. Isso foi a última volta do Grande Prêmio do Texas de 2017. Verstappen ali seguindo Kimi Raikkonen. E nessa parte o Verstappen faz a manobra e ultrapassa o Kimi Raikkonen. Só que, com um pequeno detalhe, Kalinka, o Verstappen passa dos limites de pista, como a gente vai ver agora, corta caminho, aqui ó, a gente vai puxar para dentro, ali ó, pum, passou, corta caminho e ultrapassa o carro. E o que a regra diz? Quando você passa dos limites de pista, aí é uma parte engraçada, o Verstappen chegou em terceiro, tava lá para pegar o seu caneco e levar para casa mais uma taça, aí falaram assim, não. 5 segundos de penalização, volta pro vestiário e o terceiro lugar é do Kimi Raikkonen, que na pista chegou no quarto lugar. Ou seja, a prova terminou e veio depois uma decisão. Volta. Essa foi uma última volta. A prova terminou e veio depois a decisão. Exatamente isso. E a gente tem também, capitão, a imagem agora da foto. Exatamente aqui. O Verstappen, né, a zebra, a faixa branca está do lado esquerdo do carro, ele corta caminho ali. E a regra diz o seguinte, quando você ultrapassa os limites de pista e ganha uma vantagem duradoura, o que é uma vantagem duradoura? Você está atrás de um carro, passa os limites de pista e volta à frente desse carro. Então você ganha uma vantagem duradoura, você ganha uma posição, por exemplo. Então numa situação dessas, você tem que devolver a posição. Se você não devolver, você toma uma penalização de 5 segundos. E esse negócio de ultrapassar os limites de pista, na maior parte das vezes, é quando o piloto vai pelo lado de fora, a parte de fora da pista. Nesse caso, quando é pelo lado de dentro, é ainda pior porque você corta caminho. Quando você ultrapassa os limites de pista, vai para a parte externa, você percorre uma distância maior. Quando você vai para a parte interna, você corta caminho, você percorre a distância menor. Então, fica mais acentuado ainda essa questão e a punição para os limites de pista. Já no Grande Prêmio de Silverstone de anteontem... o que aconteceu? Me diz o que aconteceu. Uma situação muito parecida também com o carro da Red Bull, não com o Verstappen, e sim com o Sérgio Pérez, numa disputa entre ele e o Leclerc. A gente está vendo aí, pode soltar, capitão, por Hamilton. Então, nesse caso aqui, Kalinka, foi uma situação ainda mais grave. Por quê? Porque o Pérez cortou caminho, saiu fora dos limites de pista. Quando você sai da pista, você tem que voltar para a pista de uma maneira segura. Você não pode voltar para a pista colocando empurrando o coleguinha para fora. Outros carros em risco. E não foi bem o que o Pérez fez. A gente vê daí, ó, ele vem com os 2 pés no acelerador para ganhar posição. Se o Leclerc não vai ele para fora da pista, tinha tido um contato, ou seja... Mas ele foi para lá, o Hamilton também dá um... Não, Todo mundo vai, né, na curva. Mas o Hamilton ele ficou no traçado, ele tá dentro dos limites de pista. Não, tá sempre no traçado. Não é. Já a gente vai ter polêmica. Então, realmente, me surpreendeu e surpreendeu muitas pessoas também, Kalinka, porque essas coisas são meio preto no branco, não tem muita interpretação. E quando você tem essa inconsistência, como a gente vê a imagem do Verstappen, que a direção de prova foi lá e cumpriu o regulamento, fez o certo. Aí vai aqui, não cumpre o regulamento. Aí imagina na próxima corrida, acontece uma situação parecida, aí sei lá, se é o Pérez que faz, o Leclerc que faz isso, fala assim, pô, mas semana passada o Pérez fez isso, ninguém falou nada. Por que agora vocês vão penalizar? Então realmente, essa inconsistência é muito ruim. E tem outro ponto, Kalinka, que muitas pessoas, até pessoas teoricamente especializadas de sites ou canais de YouTube, que tem vários canais de automobilismo, muitas pessoas falaram assim, não, isso é mimimi, deixa os caras correrem, só que tem um ponto. A cada 10 situações dessas que a gente viu entre o Pérez e o Leclerc, Kalinka, sabe o que acontece em 9 de 10 ou 8 de 10? Os 2 carros batem e os 2 ficam de fora. Então, nessa situação não bateram porque o Leclerc pegou e viu o que o Pérez estava fazendo, fez uma coisa que ele não tem obrigação de fazer, mas ele fez para se proteger, foi lá para fora, porque senão, se ele fica na pista, o Pérez vai bater nele e provavelmente os 2 iriam ter ficado. E qual que é o lado, além do prejuízo para o Leclerc, no caso, qual seria outro lado muito negativo que já é pro espetáculo? Olha o que aconteceu de legal depois desse momento. Ultrapassagem, o Hamilton foi lá, entrou na disputa. Se os 2 batessem aqui e ficassem de fora,
aquela disputa, as disputas que nós tivemos Ia ser posteriormente... ótimo pro meu palpitômetro. Na Ia ser verdade, eu, por mim, os dois... Não, tô brincando. Então, o espetáculo normalmente perde muito quando você tem um Com piloto certeza. que pode provocar um acidente e tirar outros pilotos da corrida. Então, realmente, na minha visão, baseado não em opinião, baseado no regulamento, o Pérez tinha que ter sido punido, assim como o Verstappen foi punido em 2017 no Grande Prêmio do Texas. Tanto que na hora da gente construir esse roteiro, a gente começou a pensar, né, em como chamar. E não é uma polêmica, é um fato. Isso é uma análise de direção de prova. Não cumpriu a regra. Não cumpriu. E aí, Ponto. Kalinka, vou usar uma analogia de uma coisa que eu me arrisquei para fazer analogia com o futebol esses dias. Te contei que eu fiz ou não? Eu tava numa live aí com um amigo meu, aí eu nem lembro qual era o assunto. Ai, Eu falei, meu você vê no Deus. futebol, tem 12 para cada lado. Já começou assim. Aí o cara falou assim, na verdade são 11. Eu falei, então, 12 menos 1 eu quis dizer. Já tentei arrumar que não dá para arrumar. Mas fazendo a analogia do futebol em relação a esse tipo de detalhe, Kalinka. No futebol, se o jogador lá tá com uma unha na frente do último, não sei o que, não é impedimento? Impedimento. Kalinka, a gente Ou a pode... bola saiu, porque Saiu 1 aqui milímetro, saiu. é fora. Se a pista é o lugar onde o carro tem que estar, assim como a bola tem que ficar dentro das 4 linhas, Então tem que a ficar ali questão dentro. é a Jogo é seguinte, jogo, né? a regra é essa. Você pode até contestar ou gostar ou não da regra, mas se a regra é essa, você tem que ficar dentro das linhas da pista, dos limites de pista, se você tá 1 milímetro fora, assim como se a bola tá 1 milímetro fora, é fora. Pensando aqui com meus botões. Se for futebol, não é bem o meu forte, Não mas é tente. não. Mas se o seu Calinco não acha que o Max vai ser bicampeão porque ele não tem nenhum título, Teve essa. eu posso considerar que o Hamilton ficou na segunda posição, Leclerc na terceira? Pode, Então, muito. 2 pontos no palpitômetro, senhoras e senhores! Olha, vou te falar, viu? Esse programa inteiro é pra resolver o problema do seu palpitômetro. Que mandou mal. Ó, Mick Jagger tá cada vez mais próximo de você. Você faz tempo também que não acerta nada, hein? Não, mas é porque eu fiquei aguardando. Eu achei que logo Aguardando depois... o quê? A punição, de verdade. Eu pensei que ia ter alguma coisa durante Não, a eu também transmissão. pensei, eu também Eu pensei pensei. que ia chegar algum momento em que eles iam anunciar alguma coisa. E quando eles começaram a se preparar pro pódio, eu falei, acabou. Pois é. Não tem mais nenhuma decisão pra ser tomada. Realmente muito esquisito. E a impressão que eu tenho, Kalin, sabe o que é? Deixa o jogo acontecer. Essa quebra de regulamento que o Pérez cometeu de regra, vamos falar assim, que deveria ter tido uma posição, fez com que a corrida tomasse ali uma emoção muito grande. Não sei se foi isso. Se foi isso, não justifica pra mim, mas realmente me surpreendeu bastante a postura da direção de prova, tanto nesses incidentes. O Pérez, temos mais uma imagem do Pérez com o Hamilton 30 segundos depois disso aí. Posso só fazer uma pergunta antes Sim, sobre senhora. a questão de limite? Eu não. José Libório, não sei se eu li certo, mas vamos embora. Ele mandou aqui uma pergunta. Ele disse assim: eu tenho uma curiosidade, Max. Na velocidade que o piloto corre, como ele analisa a questão do limite de pista? Ele consegue pensar nisso? Um abraço. Abraço, José. O abraço, Libório, né? Isso. Ó, legal. Consegue sim, na verdade você consegue ver, né? E você sabe, principalmente quando o Pérez não saiu ali 1 milímetro. Ele saiu ali, sei lá, uns 30 centímetros. O carro pula, naquele momento ali tem quase grama do lado interno, então o piloto sabe sim. É muito mais difícil quando a gente tem, por exemplo, uma curva, como acontece, por exemplo, no próximo Grande Prêmio da Áustria. Na curva da vitória é uma curva muito rápida e você também não pode passar da linha branca. Às vezes você passa 1 milímetro e de dentro do carro fica muito difícil você ver. Mas numa situação dessa, assim, o piloto sabe que passou. E para mim, o Pérez, a coisa mais certa que ele devia ter feito depois que aconteceu isso aí, seria devolver a posição e ele E passaria... tem isso agora, né? Porque mudou a regra, porque o piloto e as equipes têm que entender que eles precisam devolver a posição. Isso, teve esse assunto. Tem Olha, isso também. você tava lá no dia que você viu o regulamento, hein? Eu tô ligado aqui nesse programa, rapaz. Teve isso. E é o que o Sérgio Pérez, na minha opinião, deveria ter feito, mas ele foi beneficiado, na minha opinião, por uma ineficiência da direção de prova. Ok, temos agora Pérez e Hamilton. Que aconteceu poucos segundos antes daquela última coisa, que é o seguinte. Um piloto, quando vai disputar com outro piloto, ele tem que deixar um espaço de, no mínimo, um carro e não forçar o piloto para fora da pista. Então o Pérez, ele tinha forçado o Leclerc para fora da pista depois de ter cortado o caminho e passado os limites de pista. E mais ou menos 15, 20 segundos depois, empurrou o Hamilton para fora da pista também. Tá com sangue no olho, né? E numa questão de 15 segundos, ele
cometeu 3 É infrações. que ele tava muito quietinho. Por exemplo, o Sérgio Maurício não falou o Pérez e tal. Ele queria aparecer na brincadeira, entendeu? Ele só E apareceu no apareceu. final, né? Apareceu, Kalinka. Deu uns carrinhos sem bola aí e nada aconteceu com ele. Adoro a analogia do Você futebol. vê que daqui a pouco eu tô trabalhando com a Renata Fei e com o Neto, falando de futebol, 12 pra cada lado. Que meda! Mas, ou seja, então, mais um erro do Pérez. Mais um erro da direção de prova. Do Bom, Pérez e é. da direção de prova. Direção que deveria ter... Aqui, Kalinka, se o Hamilton não sai para fora da pista para evitar o contato com o Pérez, teria um acidente. Então, realmente, você não pode ter uma situação que o piloto vai se jogando para todo lado e os outros pilotos têm que desviar ou sair da frente dele, porque Não senão é vai assim bater. que funciona a brincadeira, Não né? é bem assim. Bom, pra completar, a gente tem Max e Mick Schumacher. Opa, uma disputa que primeiro foi muito legal o Mick, né, Kalinka, ter conquistado seus primeiros pontos É. na Fórmula 1. Foi exatamente no mesmo ponto que o Leclerc e o Pérez tiveram entreveiro. Qual que é a grande diferença, Kalinka? Por que nesse momento que o Mick também está fora dos limites de pista, é diferente a situação em relação ao Leclerc? O Mick, a gente vê naquela imagem ali de cima do lado esquerdo da tela, o Mick já estava contornando a curva lado a lado com o Max Verstappen, enquanto o Leclerc estava meio que atrás, desculpa, o Pérez atrás do Leclerc. A gente vê aqui nessa imagem de baixo e nessa maior aqui, o Verstappen vai empurrando também o Mick para fora da pista. Ou seja, mais uma situação que a direção de prova deveria ter punido o Max Verstappen, porque assim como o Pérez, né, no slide anterior empurrou o Hamilton para fora do traçado, o Verstappen fez a mesma coisa com o Mick Schumacher. Então, já são quantos? A largada, 3 situações do Pérez, 4, mais uma aqui do Mick, 5. Quer dizer que a Red Bull aí tá com uns esqueminha aí. Ah, pois é, e teve da AlphaTauri, né, do Gasly com o Tsunoda, que também ninguém falou de nada. Então tivemos aí 6, no mínimo 6 situações de pista que não tivemos nenhum tipo de punição e situações Ai, gente. muito claras. Não sei se os comissários desportivos estavam lá naquele show, que teve show também lá. Ah, foi por isso. Talvez estavam lá na balada, no showzinho e nem assistiram a corrida.